O quanto você tem entendido a vontade que Deus tem de caminhar mais próximo de você? O quanto você tem percebido o quanto Deus quer uma convivência mais real, mais prática, mais intensa com você? Será que você tem percebido a realidade do que Deus espera da convivência entre vocês? Ou será que você acha que está tudo muito bom, simplesmente porque você vai à igreja de vez em quando, ou você vai até todo domingo, e você até ajuda em alguma coisa na igreja, ou talvez você não ajude em nada, mas você acha que mesmo assim, porque você não rouba, não mata, você é muito bom. Será que é isso mesmo? Vamos falar sobre isso hoje, e eu peço que você fique muito atento à nossa reflexão. Por hora, se inscreve no canal, toca nesse sino aí para todo dia ser lembrado de um vídeo novo para a sua vida. Hoje, quero falar de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, que diz: "E sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo por nós." Olha só o que diz esse texto. É um texto que fala de Jesus, que ele foi visto, foi encontrado em forma de homem, e que ele humilhou-se a si mesmo para a nossa salvação, para a nossa transformação. Vamos entender melhor isso? Normalmente, a gente fala dos homens buscando a Deus, mas o enfoque do apóstolo Paulo, na sua carta, quando ele está na prisão, e ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz: olha, a verdade é que Deus é que te procura, Deus é que vai atrás de você, porque Deus se fez na forma de homem, Deus se fez na forma humana para poder se aproximar de você, se aproximar de cada um de vocês, e assim poder dialogar, poder conversar, poder interagir, poder conviver com cada um de vocês e mostrar o caminho para uma vida digna, abençoada e feliz. Então, a primeira coisa que esse texto está dizendo é que Deus nos procura, porque a intenção dele é nos ver mais felizes, mais abençoados, mais vitoriosos. Mas a segunda coisa interessante nesse texto é que fala de um Deus que humilhou-se. Não é assustador pensar que um Deus se humilhou? Quando a gente fala das divindades gregas, né? Zeus, Afrodite e tantas outras, sempre se fala de deuses que têm seu orgulho, que têm sua vaidade, que não aceitam determinadas situações e que ficam com inveja uns dos outros. Por quê? Porque é pura mitologia, é pura conjecção da mente humana para a criação de deuses à luz da sua própria percepção humana. Mas esse Deus, o homem não criaria. Ninguém inventaria um Deus que se humilha. O homem não trataria, se fosse uma criação humana, um Deus que se humilha. Não. Quando o homem cria, ele cria deuses que querem ser servidos. Mas nós conhecemos um Deus que veio ao mundo para nos servir. Jesus se humilhou. Ele lidou com gente difícil. Ele passou por perseguições. Ele muitas vezes foi ameaçado de morte, de apedrejamento. E finalmente ele morre numa cruz, entre dois bandidos, como se ele fosse o principal dos bandidos, porque afinal de contas,
foi crucificado no meio. Era uma forma de dizer, esse é o principal. Então, é um Deus que nos procura e que se humilhou. Para quê? O texto diz, para a nossa salvação. Para que você entendesse que o caminho do cristianismo é o caminho da humilhação, é o caminho do quebrantamento, é o caminho de entender que você não é melhor que todo mundo, que você tem virtudes, mas tem defeitos, e que o maior prazer da sua vida não deve ser em ser servido, mas que o maior prazer da sua vida deve ser servir, adorar a Deus e servir as pessoas, glorificar a Deus e ajudar as pessoas. O prazer de alguém que ama a Deus é servir o próximo, é fazer com que o próximo compreenda como conhecer a Deus de verdade. O Senhor, Ele se humilhou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E a pergunta que eu faço hoje é, você reconhece que Deus te procura? Será que quando Deus te procura, você percebe que é Ele que está querendo falar com você? Outra pergunta interessante é, você consegue perceber o quanto muitas vezes você não é tão abençoado, porque ainda falta um pouco mais de atitude humilde em você? Será que você percebe que algumas coisas ainda não aconteceram, porque existe ainda um quê de orgulho que te afasta do melhor? Vou dar um exemplo. Quantos casamentos que estão acabando? Por quê? Porque Deus não quer abençoar? Porque Deus não ouviu oração? Não. Porque o orgulho ainda está imperando. Porque as pessoas não querem dar o braço a torcer. Quantos filhos que não pedem ajuda dos seus pais? Por quê? Porque não querem dar o braço a torcer. Falar, realmente, pai, aquelas amizades não prestavam. Realmente, pai, escutei as pessoas erradas. Realmente, pai, fui por caminhos que não deveria. É a vaidade da gente. Quando as pessoas estão enroladas financeiramente, por quê? Porque não querem se abrir com ninguém. Falar, olha, eu estou precisando de ajuda, me ajuda aqui a organizar minhas contas. Estão perdendo tudo. E só quando perderem tudo mesmo, é que talvez procurem ajuda. E aí vai ser tarde demais. Por favor, pense que tem um Deus que te procura. Esteja atento para ver o que Deus está falando contigo. Tire a sua arrogância. Seja humilde para ouvir a voz de Deus e para servir o próximo. Que Deus te abençoe. Amém.